Você já se perguntou por que a França, sem dúvida uma das maiores potências europeias da época, foi conquistada em apenas 2 meses durante a Segunda Guerra Mundial? Neste vídeo eu vou conversar com vocês me baseando em 2 livros, A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, e A Estranha Derrota, de Mark Bloch, ambos disponíveis para compra nos links da descrição. Muitos historiadores concordam que a derrota francesa está ligada a uma simples questão de investimento militar, ou no caso, como argumenta Mark Bloch, nos investimentos errados. A questão é, a França gastou muito dinheiro na construção da linha Maginot, uma formidável linha defensiva de casas-matas e estruturas blindadas que percorria toda a fronteira entre a França e a Alemanha. Entretanto, esta formidável defesa se encaixava muito bem nos moldes das batalhas da Primeira Guerra Mundial, que, no geral, se caracterizavam por combates estáticos e extremamente violentos. Porém, entre 1918 e 1939, o mundo militar não estaria mais focado em grandes defesas estáticas, mas sim em mobilidade e velocidade, características que, segundo Mark Bloch, faltavam no exército francês naquele fatídico dia 10 de maio de 1940. Mark Bloch foi um historiador francês que lutou tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra, e o livro A Estranha Derrota é uma de suas narrativas das suas experiências em batalha. Em seu livro, ele destaca a formidável velocidade do exército alemão, que conseguia avançar 80 km em questões de algumas horas. Este avanço alemão, referenciado por Mark Bloch, se tratava das operações de Blitzkrieg, protagonizadas pelo general Heinz Guderian e Erwin Rommel, no avanço das Ardenas em território belga, justamente posição que Mark Bloch assumiu ao longo das suas operações no exército francês. Este avanço alemão provou que os investimentos em uma mega estrutura defensiva fixa, como a linha Maginot, não se encaixava nos moldes das batalhas modernas. Mas seria o equipamento militar francês tão inferior ao alemão, ao ponto de protagonizar uma humilhante derrota como esta? Agora nós vamos entrar no campo das teorias, e para isso, eu vou usar como base as noções de paz propostas por Hobsbawm. Em seu primeiro capítulo do livro A Era dos Extremos, Hobsbawm aborda a noção de fim dos tempos, um conceito que removeria o sentido da palavra paz. Ao ser declarado o estado de guerra no verão de 1914, milhões de homens seriam enviados aos campos de batalha e protagonizariam o surgimento de novas doutrinas militares, a partir dos avanços tecnológicos da época. A disparidade entre esses avanços tecnológicos e as estratégias de combate resultaram em um massacre catastrófico tanto para os militares envolvidos nos combates, quanto para os civis que seriam pegos no fogo cruzado. A Batalha de Verdun, já abordada aqui no canal, é considerada a maior e mais sangrenta batalha de toda a guerra. Seus combatentes vivenciaram um total de 303 dias de luta, e estima-se que entre 700 mil a 1 milhão de pessoas tenham morrido nesta batalha. Apesar das variações historiográficas, certamente podemos concluir que os números foram altíssimos, e para aqueles que vivenciaram os 303 dias de batalhas em Verdun, a noção de fim dos tempos não seria um absurdo de se imaginar. Entretanto, não apenas aqueles que vivenciaram as batalhas poderiam chegar a esta mesma conclusão. Para aqueles que não foram enviados aos campos de batalha, por infinitos motivos, presenciaram no horizonte o massacre de grande parte dos seus conterrâneos. Talvez a ideia de fim do mundo fosse ainda mais aterrorizante para aqueles que não foram enviados aos campos de batalha. Ao fim das 2 grandes guerras, cerca de 80 milhões de pessoas haviam morrido, o que representa um pouco menos de 40% da atual população brasileira. Mesmo após essa gigantesca catástrofe e a detonação de 2 bombas nucleares, o mundo ainda não tinha atingido seu epílogo, apenas iniciado aquilo que Singer denominou de A Era dos Massacres, e Hobsbawm parafraseou em seu livro. Para as gerações anteriores, o autor concluiu que a palavra paz havia perdido o sentido. Mesmo nos momentos entre 1918 e 1939, paz não possui o mesmo significado quando comparado a 1913 ou qualquer ano anterior à Primeira Guerra Mundial. Logo, teria essa sensação de temor que se instaurou na Europa alguma relevância com a derrota francesa? Afinal, esta geração francesa que estava sendo enviada para a guerra foi a mesma geração que cresceu com as consequências da Primeira Guerra Mundial, com uma infância marcada pelos combates, pela fome e pela saudade daqueles que se foram na guerra. Como eu disse na metade do vídeo, havíamos saído do campo historiográfico e entramos na teorização, uma teoria que busca analisar o social francês no período entre guerras, uma sociedade traumatizada e com medo de uma nova guerra, ou até mesmo, na visão de alguns autores, simpatizantes com as causas fascistas. Mas, de qualquer forma, este campo ainda está em aberto, inconclusivo. Espero um dia poder voltar aqui e fechar essas perguntas que eu abri hoje neste vídeo. Para fechar o raciocínio em cima de Hobsbawm, considerando os números astronômicos de mortos e feridos, beirando a casa 2 milhões, seria mesmo exagerado imaginar que a raça humana havia alcançado seu epílogo?
Para os homens e mulheres que vivenciaram as 3 décadas mais mortíferas da história da humanidade, a resposta, provavelmente, seria um não. Não é um exagero. Parafraseando Hobsbawm, independentemente do número exato de mortos, se foram 10 milhões, 50 milhões ou 80 milhões, a certeza que podemos concluir é: foram muitos milhões, muitas vidas, famílias, sonhos e descobertas extintas. A própria história perdeu um grande nome em meio a este conflito. Marc Bloch, historiador, judeu e combatente da resistência francesa, foi condenado ao fuzilamento em 1944 pela Gestapo. Realmente foram anos sombrios, mas o breve século XX ainda estava apenas na metade. Muitos momentos sombrios ainda estavam por vir.